Olá, pessoal. Meu nome é Juliana, sou terapeuta holística e também trabalho com limpezas espirituais, tiragem de cartas e orientações que trago da espiritualidade que me acompanha para auxiliar as pessoas na sua jornada, no seu autoconhecimento. Hoje eu vim falar um pouco sobre mim, como eu me descobri, né, médium, como eu lido e vivencio a minha espiritualidade. A princípio, vou fazer vídeos com capas como esta, né, sem mostrar minha pessoa, mas vai ter dias que eu vou aparecer também. Isso vai depender muito, né, de como eu estarei naquele dia. Então, vamos lá, né? Eu comecei muito nova a perceber que eu tinha uma sensibilidade muito grande espiritual, né? Eu não entendia ainda que isso era espiritual, eu achava que eram questões físicas, somente físicas e emocionais, porque eu cresci e vivi em uma família que era muito ligada ao cristianismo, né? Então, a minha família não tinha uma abertura para as questões espirituais, as questões que ocorrem no invisível, né? Que hoje, para mim, são muito importantes, são um pilar mesmo da minha vida, né? De como eu levo a minha vida, de como eu trabalho no meu dia a dia, né? E isso foi muito difícil para mim, porque eu fui uma criança que era muito incompreendida, por assim se dizer, né? Porque eu era uma criança que era muito introspectiva e ao mesmo tempo muito sensível. Então eu tinha a sensibilidade à flor da pele e não tinha como expor, né? Falar isso para as pessoas. Eu guardava muito tudo isso dentro de mim e isso me dificultava muito, né, a desenvolver a comunicação, né? Então isso para mim até hoje ainda estou trabalhando a forma de como eu me comunico com o mundo, com as pessoas, né? Porque eu tenho essa tendência de ser muito como que eu posso falar? Muito sutil, né? Tá ligado muito ao sutil, muito ao espiritual. E isso faz com que eu, muitas das vezes, esqueça que é preciso expor para fora toda essa sensibilidade, toda essa profundidade, né, que a espiritualidade traz para mim, para que eu seja um canal deles para vocês, né? Então, eu resolvi mudar a forma de vídeo que eu venho fazendo aqui no canal, que antes era só com tiragens de cartas e orientações. Vou continuar fazendo esse formato também, mas agora vídeos também conversando com vocês, né, falando mais sobre mim, sobre as minhas vivências, para que isso ajude vocês, né, a passar pelas vivências que vocês também passam com mais facilidade. E então vamos lá, voltando à minha história. Ao decorrer, né, do tempo que eu fui crescendo, né, fui me desenvolvendo enquanto pessoa, né, e, e fui percebendo que eu ia precisar de me autoconhecer mais. Eu vou contar uma história de como essas questões da mediunidade interferiam muito na minha vida. Eu era uma adolescente que aos 15 anos eu tive uma crise muito forte de epilepsia por questões espirituais, né, que eu não sabia que eu carregava. Então eu era médium e não sabia. Então essas questões da epilepsia aconteciam quando um espírito entrava em contato com o meu campo e ele não estava afinizado com a minha energia, ou eu não sabia lidar, né, com esse espírito que chegava perto de mim. Então havia essa descongruência, havia esse impacto energético muito grande que não chegava a ser uma incorporação, porque eu apagava, né, eu caía no chão,
porque o espírito que estava ali pedindo auxílio, né, querendo ser auxiliado por ver que eu era uma médium e poderia auxiliá-lo, mas naquele momento eu não poderia, né, porque eu não tinha consciência nem conhecimento de que eu era médium, mas mesmo assim, isso não impede os espíritos de estarem entrando em contato com os médiums, né? Então, esse processo acontecia naturalmente, essa conexão, essa interação com os espíritos, né, com a espiritualidade, ela acontecia de uma forma natural e fluida, entre aspas, né? De entrar em contato com as energias, com os espíritos dos ambientes, das que também estavam junto com as pessoas, né? Então, eu fazia essa leitura automática das situações, dos locais e das pessoas. Essa leitura energética, né, que a gente fala, era feita automaticamente. Antes disso também eu já tive vários outros episódios, né, que me levaram a entender que eu era uma médium, né, desde criança, desde mais nova. Eu tinha visões, né, do mundo espiritual através de visões mesmo de espíritos que passavam perto de mim, passavam na janela quando eu estava dormindo, várias situações assim, sabe, que aconteciam comigo. De eu acordar à noite e ver espíritos flutuando sobre a minha cama. Também tinha muitas saídas do corpo, né, que a gente fala de desdobramentos astrais. Até hoje eu tenho muito, né, eu trabalho hoje no astral com mais consciência. Hoje eu consigo fazer esse trabalho mais consciente, de me desdobrar para o astral, para trabalhar junto com meus guias espirituais com mais consciência. Então, depois desse episódio dos 15 anos, né, da epilepsia, a minha tia não entendeu muito, nem os médicos conseguiam explicar, porque fizeram exames e viram que estava tudo ok, né? Mas eles falaram que seria necessário que eu tomasse remédio para não haver nenhum dano, né? Para controlar essas crises de epilepsia. E o remédio ajudou, né? Ajudou a parar as crises porque eu ficava de uma forma sonolenta, né? Como se anestesiasse os meus sentidos espirituais. E isso ajudasse de alguma forma a não acontecer esses ataques epiléticos, né? Então, de certa forma, o remédio ajudou, mas também atrapalhou, porque eu ficava muito apática, né? E minha tia percebeu isso. Eu sou uma filha adotiva, então meus pais, eles faleceram quando eu era muito nova. Eu acho que eu tinha uns 10 para 11 anos. E eu fui morar com meus tios. E eles que me criaram, então eles tentaram lidar da melhor forma possível com a minha sensibilidade, com a minha espiritualidade. Eu era a estranha da família, né? Era a sensível que sempre passava mal nas festas, sempre estava ali dando alguma. Dando não, né? Tendo alguma dificuldade de estar se relacionando, né? Em grupo, né, de pessoas, sempre foi muito difícil para mim estar no meio de muitas pessoas, porque eu tinha essa questão do médium esponja, né, que absorve todas as energias ao redor. E isso fazia com que me sobrecarregasse demais, né, me desgastasse energeticamente. Eu voltava para casa com muita dor de cabeça, dor no corpo, cansada, né, desgastada mesmo, como se eu tivesse sido sugada energeticamente. E não deixa de ser, né? As pessoas, elas fazem isso até inconscientemente, né? Com os médiums. Muitos médiums passam por isso, de serem sugados energeticamente porque eles não têm esse conhecimento sobre a espiritualidade, sobre as energias das outras pessoas que influenciam na vida dele, né? Então, todo um processo de autoconhecimento e de busca por entender o que é a mediunidade. Então a minha vida, ela é até hoje essa busca, né? O saber como trabalhar a minha mediunidade da melhor forma possível. Quando eu me tornei adulta,
eu me casei e também foi muito complicado porque a minha mediunidade ela interferia também na minha vida pessoal. Como eu disse, era situações que faziam com que eu me sentisse desgastada fisicamente, então tinha, né, essa dificuldade de estar tendo uma vida fluida porque eu não sabia que tinha que cuidar da minha espiritualidade. Então foi através da busca por conhecimento que eu descobri que eu era médium, né? Através do estudo sobre o espiritismo, né? Os livros que tem os principais, que são Evangelho no Lar, Mediunidade, não tô lembrando de todos agora, mas eu li bastante desses livros, li quase todos não, né? Muita coisa. Mas eu li bastante livros sobre o espiritismo que me ajudaram muito a entender quem eu sou, né? Qual é a minha mediunidade, o que eu poderia cuidar, como eu poderia cuidar dela e como eu poderia desenvolvê-la, né? Hoje eu já tenho plena consciência de que eu sou médium e que eu tenho que cuidar dessa mediunidade e de quais são essas mediunidades que eu vim trazendo, né? Que uma delas é a mediunidade de incorporação, tem a mediunidade de clarividência, clareaudiência, psicografia, desenhos mediúnicos, né? Que é a pictografia, eu não sei falar direito a palavra, mas desenhos de mentores que eu faço, né? Então tem mediunidades que eu ainda estou descobrindo, né? Vão surgindo as mediunidades, as aptidões mediúnicas e a gente vai trabalhando isso ao decorrer da vida, né? A mediunidade também, que eu falo que nem eu acho que isso nem é uma mediunidade, né? Porque é e não é, né? Todos nós seres humanos temos essa abertura, né? Temos esse procedimento de ao dormir se desdobrar, né? Então eu vejo isso também como uma mediunidade, né? Por assim se dizer, de se desdobrar e vivenciar o espiritual através dos sonhos, do desdobramento e trazer as informações que foram vividas ali para compartilhar com as pessoas e levar entendimento e conhecimento, que é isso também que eu vou fazer aqui também, né? Trazer alguns sonhos que eu tive, alguns desdobramentos, né? Como é a vivência, como é essa vivência, como é esse trabalho, como ele é feito com os guias espirituais, né? Essa vivência através dos sonhos é importante também, porque quando você aprende a interpretar os seus sonhos, você começa a trazer muitas informações que você pode usar no seu dia a dia, que você pode fazer com que a sua vida ela seja mais leve e mais equilibrada, né? Então vem muita informação sobre orientações do que fazer, do que mudar na nossa vida, né? Do que melhorar. Então, por isso eu gosto muito de interpretar sonhos também. Depois desse processo todo de buscar conhecimento no espiritismo, eu também busquei conhecimentos a respeito da física quântica, busquei conhecimentos a respeito da Umbanda, que hoje eu pratico a Umbanda, faço parte dela, né? E os meus guias, todos eles, a maioria são da Umbanda, né? Então, eu estou muito ligada à egrégora da Umbanda e sou muito grata a eles por todo o auxílio que eles me dão, né? Porque foi através da Umbanda que eu comecei a desenvolver mais, com mais equilíbrio a minha mediunidade e fui trazendo mais conhecimento, agregando mais conhecimento para a minha vida e para o meu trabalho que hoje eu realizo com as tiragens de cartas, né? Com as leituras energéticas. E então eu comecei, antes de entrar para a Umbanda, a fazer o Evangelho no Lar. E foi através do Evangelho no Lar que eu descobri que eu tinha mediunidade de psicografia. Ela começou a ser desenvolvida por mim e meus guias em casa mesmo.
Só que eu senti a necessidade que eu precisava de conhecimentos a respeito da incorporação, porque a mediunidade da psicografia deu abertura também a eu entender que eu também tinha a mediunidade de incorporação. Então eu precisaria de desenvolvê-la para ter mais segurança, né? E conseguir separar uma mediunidade da outra com mais equilíbrio. E hoje eu já consigo psicografar com muita maestria, muito discernimento e respeito, né, pela espiritualidade. E a incorporação também estou desenvolvendo cada vez mais. E isso me ajuda muito a ter mais conhecimento sobre a espiritualidade, sobre mim mesma, sobre o que eu posso fazer para auxiliar as pessoas. E esse canal ele foi criado justamente para isso, para pegar toda essa bagagem espiritual que eu venho trazendo e dividir com vocês todas as experiências, todas as orientações que os guias trazem para mim, né? Através das canalizações, das psicografias, das incorporações. Eu vou compartilhar o máximo com vocês o que eu puder, né? Que eles liberarem para mim também de compartilhar. Como é um canal aberto e que tem pessoas que são leigas, tem pessoas que não são, então tem informações que a gente pode liberar, né? E tem informações que não. Então a gente vai aprender juntos aqui, a caminhar juntos, né? E desenvolver essas potências da intuição e da afinidade com os guias de vocês, com a espiritualidade, de uma forma leve, de uma forma segura e intuitiva. Esse é o meu intuito, né? Trazer para vocês as informações de como se conectar com a espiritualidade de vocês, como ouvir melhor as orientações que os guias trazem para vocês, né? Que muitas das vezes a gente não consegue separar o que é nosso do que é do guia, né? Porque os nossos guias espirituais, eles falam muito através da nossa mente, dos nossos pensamentos, e é isso que eu venho trazer para que vocês consigam ter essa independência de saber conversar mais com os guias de vocês e com uma segurança maior, né? Porque sempre quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que falar sobre proteção, sobre firmeza, né? Então a gente precisa de ter uma proteção para saber filtrar, né? Porque assim como aqui na Terra, encarnados, a gente lida com pessoas que são boas e pessoas que são ruins, no espiritual não é diferente. Tem espíritos bons e espíritos ruins. Então precisa de haver essa sabedoria de saber separar uma coisa da outra para que os trabalhos eles fluam com fluidez, né? Fluam com fluidez e sem empecilhos, né? Para que vocês consigam estabelecer confiança, né? No trabalho junto à espiritualidade e os guias de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui de todas as informações que eu trouxe, né? Não foram muitas, mas espero que vocês possam se reconhecer em alguns desses relatos que eu trouxe, né? E vou trazer com mais calma em cada vídeo que eu colocar aqui, para que vocês compartilhem comigo também nos comentários qual foi a vivência que vocês já tiveram com a espiritualidade de vocês, qual é a dúvida que vocês têm, que vocês querem tirar, porque eu gosto muito de ajudar, né, a clarear as dúvidas através das informações e do estudo, né? Não é muito, mas eu tenho um pouco de experiência com a espiritualidade para a gente compartilhar, né? Que aqui seja um local de compartilhamento, de abertura, acolhimento, de cura e manifestação. Que nós possamos manifestar aquilo que a gente gosta, que a gente quer, né? Que prospere na nossa vida. E essa é uma forma de manifestação também da minha pessoa, de trabalhar mais a comunicação e o compartilhamento dessas informações que eu canalizo da espiritualidade
e compartilhar isso com vocês é importante para que eu consiga crescer e aprender junto com vocês e fazer o nosso canal prosperar, a nossa comunidade crescer. Gratidão por vocês terem me ouvido até aqui. Curte, comenta e compartilhe.